Olá pessoal, tudo bem? Gente, é o seguinte, quando a internet não volta, eu vou gravar a aula e vou mandar para vocês, tá? Então é mal de quinta, né? Até agora não voltou, mas vamos lá, tá? Primeiro vamos resolver aquele problema da terça-feira, que, rapaz, eu não achei o erro naquele código, eu acabei fazendo outro aqui, né? E vamos bem simplesinho, tá? Sem incrementação nenhum, sem nada, tá? Só para a gente entender a questão do banco, tá? Da vinculação dele para a gente depois continuar o que eu quero passar para vocês. Pessoal, é o seguinte, olha, eu dividi em três partes. Um que é o formulário, tá? Outro que depois eu vou explicar ele, o processa, que vai processar a questão do banco, e um para fazer a conexão com o banco. A conexão com o banco, tá? Eu tenho aqui quatro variáveis, uma que vai armazenar o localhost, que é o endereço do servidor, outra que é o usuário para eu entrar no banco de dados, outro que é a senha e o outro que é o meu banco de dados. Se a gente lembrar, né, que nós criamos na aula passada, nós temos aqui, ó, o PWS, que é o nosso banco de dados, que é o nosso database. Nós criamos ele. Então, pessoal, ele está aqui dentro, tá? Ele está aqui dentro. E aqui nessa questão, olha lá, eu crio uma conexão onde eu junto tudo. Por isso que eu jogo na variável com. Uma para guardar o servidor, localhost, o usuário, o root, a senha, tá? Em branco, e o meu database, que é o PWS. E aí ele faz a conexão. MySQLi, lembra que eu disse que tem algumas bibliotecas antigas, alguns livros ou vídeos que usam MySQL. E é o seguinte, ele conecta, tá? Se tiver algum erro, ele vai comparar. Caso tenha algum erro, caso ele não consiga executar o com, né? Aqui exclamação significa não, falso, né? Aí ele vai pôr essa mensaginha uma mensaginha de erro, tá bom? Agora, ou se não, posso deixar o eco aqui, ó, conexão realizada com sucesso. Caso, mas assim, a gente não vai ver isso, tá? Porque ele já vai direto processar aqui. Agora, tá? Então aqui é para fazer a conexão. Se eu for lá, ó, localhost, a minha pastinha, tá? A minha pastinha aqui eu coloquei exemplo 3, ó, barra exemplo 3. E foi conexão.php, ele não vai aparecer nada. Se não aparecer nada é porque ele conectou, tá ok, tá? Se eu alterar aqui, ó, e tirar o PWS, pôr o nome errado, por exemplo, ele vai dar um problema. Eu não vou ter o meu banco, tá? Olha lá, tá? Então ele vai dar o erro, então eu volto lá, PWS, perfeito? Agora, pessoal, vou ter aqui, ó, o cadastro, que é feito em formulário, é um formulário simples. Tá? Aqui eu tenho o formulário, eu começo o método de post, que é o método de envio. Eu tenho o action, que é o processa, que é a ação de processar o nosso PHP, tá? Depois eu tenho o login e a senha, que é um texto, e aí vai vir as caixinhas. As caixinhas, o importante dela é os nomes, esses names, porque é o que eu vou usar lá no meu processa.php. Então o método seria o método de envio, para postar aonde? Na ação processa.php. O processa.php simples, eu tirei tudo, tá? Tirei tudo e só deixamos para poder gravar. Eu chamo o meu banco de dados, include once conexão.php, eu chamo ele. Depois eu tenho o login e senha, que são duas variáveis, que vai receber o post, login e senha, que são esses daqui, ó, da nossa caixinha, login e senha, beleza? Depois, galera, eu tenho o resultado, que é um comando em SQL, insert into, usuário, login e senha. O usuário é a minha tabela, olha lá no localhost, no PHP MyAdmin, minha tabela ela recebe o nome de
usuário, tá? Depois eu venho aqui, né, tem os meus campos aqui também, ó. Deixa eu abrir a estrutura. E aí eu vou ter, olha lá, os meus campos login e senha. Tá, olha lá, login e senha do meu, né, da minha tabela. E com isso, olha lá, eu gravo na tabela usuários, no campo login e senha, os valores recebidos aqui, ó, login e senha, recebido do post, tá, do método de post. Mas para isso funcionar, eu preciso executar, e essa execução é o MySQL e query, tá? O query, ele é conhecido lá no SQL, que é para a gente executar os comandos, é uma query. Então, aqui eu vou executar o que? O insert to, mas esse insert to, ele está onde? Ele está no banco de dados, e eu preciso conectá-lo. E esse com, olha lá, ele vem da nossa conexão, tá? Olha lá, esse é o com. Então eu conecto primeiro para depois executar a minha query, que seria o insert to, tá? Eu só é permitido usar o hashtag com, tá? Por causa que a minha variável com, né? Hashtag não, perdão, cifrão com, mas que seria a variável com, aonde está aqui, ó, include11.conexão.php, tá bom? Beleza, pessoal? Lembrando que eu já tenho que ter o banco criado, né? Aqui, ó, o banco PWS, a tabela usuário, ID, login e senha, tá? Agora vamos testar? Vou lá, tá? Login SG, exemplo 3 /cadastro.php, tá? Eu vou colocar aqui, ó, usuário aula, senha 1, 2, 3, 4 e vou cadastrar. Opa, gente, peraí. Deixa eu ver o que eu alterei aqui. Tá, pessoal, ó, eu não tinha salvo, tá? Foi o erro, ó, ele não tinha salvo, né? Não mudou nada, era só arquivo salvar tudo. Eu fui no salvar, tá? Que aquela hora a gente tinha alterado aqui o PWS, tá? E aí a gente salvou, ele estava dando conexão no banco. Então agora, ó, usuário aula, a gente cadastra, tá? E como eu não pus mensagem nenhuma, ele já vai lá ele já vai para o processo não tem mensagem, então ele vai aparecer em branco, tá? E aí vamos verificar no banco. Eu abro o meu banco, usuários, tá? Então aí eu vou ter o usuário, olha lá embaixo, né? O usuário aula, tá bom? Olha lá, certinho, mais uma vez, tá? Vou vir aqui, usuário aula 3, vamos pôr, vou cadastrar. Vamos lá, ó, atualiza o banco. Aqui embaixo, usuário aula 3, tá bom? Então, pessoal, eu vou disponibilizar os arquivos depois na plataforma, assim que voltar à internet, mas ele é simplesinho, tá? Então, assim, ele vai gravar o nosso login, nossa senha, dentro do login, dentro da senha, tá? Aqui, ó, aqui é só um comentário, se eu quiser apagar ele também eu posso, tá bom? Não tem problema. Mas aqui não é usuário, aqui também a gente está trabalhando com login, mas que seria só observação. Se eu quisesse escrever na tela, né? Se eu jogar um eco, né? Se eu fizer assim, ó, vamos tirar ele, tá? Aqui, ó, na hora que eu for cadastrar, vamos pôr aqui, ó, João, e vou cadastrar. Aí no processo, olha lá, ele aparece João 1, 2, 3, 4, tá? Porque eu tirei aqui, ó, eu pus um eco do login da minha senha
e ele também ele vai escrever e vai gravar, tá? Aqui, ó. Um minuto. Vai ter aqui, ó. Opa, vamos atualizar. Olha lá o João lá embaixo. Beleza? Tá? Então é isso, pessoal. E assim, se voltar, eu já vou chamar vocês. Tá bom?